Bem-vindo à aula em continuidade, aula número 9, Direito Público e Privado, não é? Então vamos dar continuidade à nossa aula de número 9 e vamos tratar de capacidade, fim da personalidade jurídica. A gente tratou do começo da personalidade jurídica, que é o nascimento com vida, né? A gente tratou dos relativamente incapazes, que é o menor de 16, né? Os que por deficiência mental ou desenvolvimento mental não têm a possibilidade de emitir sua opinião, né? Os que por causa transitória, né, como induzido, não podem emitir sua opinião, são absolutamente incapazes. A gente viu que são relativamente capazes os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os toxicômanos, né, os pródigos. E a gente viu que quando a pessoa obtém a capacidade dela, que é a partir dos 18 anos, ela é plenamente capaz para todos os atos da vida civil. A gente viu a emancipação, né, que o menor de idade, menor de 16, pode ser emancipado, né, a partir dos 16, dos 16 ao 18 ele pode ser emancipado, dos 16 ao 18 ele pode emancipar-se com o casamento, dos 16 ao 18 ele pode emancipar-se colando grau, dos 16 aos 18 ele pode emancipar-se passando no concurso público, e dos 16 aos 18 ele pode emancipar-se abrindo um comércio, não, ou tendo uma relação empregatícia privada, desde que com esses recursos ele possa se manter. Levando em consideração que a emancipação ela não pode retroagir. Uma vez emancipado, ou seja, casou, emancipou-se. Se divorciou, deixa de ter a capacidade? Não, a emancipação é dali para frente, certo? Então a emancipação, a pessoa pode ser emancipada, pode emancipar-se, certo? A gente viu que os atos praticados pelos absolutamente incapazes são absolutamente nulos, e os atos praticados pelos relativamente incapazes são relativamente nulos, né? Mas não pode ser anulado se a pessoa que fez o negócio do 16 ao 18, que é relativamente incapaz, ele disse que era maior ou ocultou a sua idade quando perguntado. Aí por quê? Porque ninguém pode ser premiado pela sua própria torpeza. E a perda da capacidade, né? Ou a aniquilação da capacidade, que é o fim da personalidade de direito. Então a personalidade de direito da pessoa física, que inicia-se com o nascimento, tem o seu fim determinado pela morte. A morte, sob o aspecto de direito pátrio, se dá com a cessação da atividade cerebral. Assim, enquanto a pessoa possuir atividade cerebral, será considerado titular de direitos, não é? E sujeito de obrigações, mesmo que a função de diversos órgãos vitais estejam sendo exercidas por máquina. Então, o cérebro está vivo, a pessoa ainda está nas funções cerebrais, está viva, está entendendo, tem como raciocinar, mesmo que seus órgãos estejam falhando, ela tem a capacidade, ela é senhora de direitos e obrigações, certo? Então, fim da personalidade jurídica e junto com ela a capacidade. Tal qual a questão do nascimento com ou sem vida, a morte ocasiona ao direito situações diversas. A determinação do exato momento da morte também é de relevante importância para o direito. Dentre as diversas consequências jurídicas produzidas pela morte, podemos citar a mudança no estado civil do casado, passando ao cônjuge sobrevivente à condição de viúvo, podendo contrair novo casamento, né, a transferência do patrimônio do falecido para seus herdeiros. Então esses são eventos com a morte. A mulher passa a ser viúva e pode casar de novo, e se a pessoa falecer, abre-se a herança e os herdeiros vão se habilitar a receber a herança que era do seu, não é, genitor ou autor da herança, né? Pode ser genitor, pode ser o tio, a tia e assim por diante. Então a morte é um acontecimento natural, não é? Ainda que pode ser por provocação, a pessoa foi assassinada ou sofreu uma morte dolosa, né? Ou culposa, não importa, mas morreu. E aí vai ter seus efeitos. Se era casada, a pessoa passa a ser viúva e pode casar de novo, e os herdeiros vão receber a herança, né? A herança vai ser aberta. Existem dois tipos de morte, a morte real e a morte presumida, né?
Morte real é aquela atestada através do exame de identificação do corpo, quando se verifica a cessação da atividade cerebral e se tem certeza de que se trata de morte. Esse atestado, né, geralmente fornecido pelo médico, servirá de prova para o assentamento do óbito em livro próprio no cartório de registro civil. Então é um ato natural, mas que deve ser formalizado do ponto de vista jurídico para dar certeza, não é, factibilidade, e para que todos da sociedade saibam que aquela pessoa faleceu e para se operar os efeitos nos seus contratos, nos seus direitos, né, nas obrigações civis, de hereditária, do seguro de vida e aí por diante. Então, a morte é um fato real, mas ela tem que ser comprovada, certificada e formalizada no registro civil através do atestado de óbito dado pelo médico, né, capaz para poder fazer essa, ou seja, um médico de verdade que vai dar esse atestado de óbito que vai gerar os efeitos civis, herança, dissolução de contrato, né, a viúva, e assim por diante, né? Então a morte real é aquela atestada através de exame de identificação do corpo, quando se verifica a cessação da atividade cerebral e tem-se a certeza do que se trata. Este atestado, geralmente fornecido por médico, servirá de prova para assentamento do óbito em livro próprio no cartório de registro civil. É a certidão de óbito, não é? Então, a morte presumida poderá ocorrer também o desaparecimento da pessoa, lembra do ausente, sem que exista o corpo para ser examinado e identificado, através do atestado de médico. Nesse caso, temos a morte presumida, que a gente viu do ausente, né? Ficou ausente, maior de 90 anos, 5 anos, se for menor de 90 anos, 10 anos. Depois de 10 anos, declara-se a morte presumida, abre-se a sucessão definitiva, certo? Então, a morte presumida é a morte declarada pelo Poder Judiciário através da análise de diversas circunstâncias relativas ao desaparecimento da pessoa, de forma tal qual se possibilite, como grau de certeza, concluir-se que determinada pessoa morreu, não é? Então, a morte presumida, portanto, no caso da inexistência de um corpo, que não tem, a pessoa desapareceu, para exame e identificação, a necessidade, né, da parte interessada em recorrer ao Poder Judiciário de se provar, através de diversas circunstâncias, que determinada pessoa tenha morrido. Como, por exemplo, lembrando o caso da morte do Dr. Ulisses Guimarães, então presidente da Câmara dos Deputados, vítima de acidente aéreo cujo corpo perdeu-se no mar, né? Então não tinha a possibilidade dele ter sobrevivido, era zero, ou próxima de zero, e aí declarou-se a morte presumida porque não tinha como constatar a morte real através do atestado de óbito, certo? Então o Código Civil brasileiro também trata da morte presumida para efeitos de transmissão do patrimônio, não é? Então a ausência devidamente declarada pelo Poder Judiciário, que a gente já viu, certo? Ainda entre as situações diversas que a morte pode suscitar o direito à comoriência, que significa a morte simultânea de duas ou mais pessoas. Isso tem interesse jurídico principalmente na sucessão, porque quando se determina que duas pessoas morreram ao mesmo tempo, uma não é herdeiro da outra e nenhum dos herdeiros de um ou de outro serão beneficiados, certo? Então isso aí é para permitir que não exista, se souber quem morreu primeiro, existe né? Um foi se acidentou, faleceu no local, o outro foi levado para o hospital, morreu depois. Existe, se tiverem relações de pai e filho ou de casamento, vai existir a transmissão da herança do falecido para o cônjuge superstício, ou seja, vivo, mesmo que esse venha depois a falecer, certo? Então, dependendo de como a morte é admitida, se simultânea ou sucessiva, diversas e importantes serão as consequências. No caso do marido e mulher morrerem num acidente, se deixarem descendentes ou ascendentes, o problema sucessório pode ser resolvido de maneira absolutamente diferente, conforme se demonstre que um ou outro faleceu primeiro ou ambos faleceram ao mesmo tempo, chamado de comoriência. Na hipótese de pré-morte do marido, ou seja, ele morreu primeiro,
patrimônio passa à mulher e daí aos seus herdeiros colaterais, sendo que os colaterais do marido nada recebem, os irmãos, né? Irmãos, primos e tios. Os ascendentes são os pais, os descendentes são os filhos. Então, na hipótese de pré-morte do marido, o patrimônio passa à mulher, o patrimônio dele passa à mulher, ela herda, daí os herdeiros colaterais dela herdam também, e os colaterais do marido, que são os irmãos, primos e tios, não recebem nada, certo? Na segunda hipótese, pré-morte da mulher, o patrimônio passa ao marido, e daí os seus herdeiros colaterais, ou seja, os irmãos podem herdar, se não tiver ascendente nem descendente, sendo que os colaterais da mulher nada receberiam. Então, esses são os efeitos da comoriência, certo? A presunção, se morreu, se não tem como se determinar quem morreu primeiro, determina-se que houve a comoriência, morte ao mesmo tempo, e ninguém herda de ninguém. Se determinar que o marido morreu primeiro, a mulher herda, e ela não tiver ascendente nem descendente, os irmãos dela herdam, mas o irmão do marido não herda nada. Se determinar que a mulher morreu primeiro, o marido herda, como ele não tem ascendente e descendente, ou seja, não tem pai, não tem filho, quem vai herdar são os irmãos do marido, mas os irmãos da mulher nada herdam. Esses são o efeito de estabelecer quem morreu primeiro, certo? E interessa aos herdeiros colaterais, né? Esse vai ter o seu efeito. Se tiver ascendente e descendente, eles vão herdar com exclusão da linha sucessória colateral. Então, ambos que morreram no mesmo instante, relações jurídicas não se estabelecem entre eles, porque perderam simultaneamente sua personalidade e, por conseguinte, beneficiam os herdeiros colaterais de cada um. Ou seja, se determinou que morreu ao mesmo tempo, nem o marido tem ascendente e descendente, ou seja, nenhum tem pai vivo nem filho vivo, a mulher também não tem filho vivo nem pai vivo, quem vai herdar? Os irmãos da mulher e os irmãos do homem, não é? Porque a perspectiva é que de comoriência eles morreram ao mesmo tempo e não tem, né, não transmite direito hereditário para o outro, porque os dois perderam a personalidade ao mesmo tempo. Esse é o fenômeno da comoriência, que impede o efeito de transmissão hereditária de bens, certo? Então, com isso, pessoal, a gente termina a nossa última aula sobre a parte de fim da capacidade, que é a morte, né? Tratamos da comoriência, que é o fenômeno que determina que, quando não for possível determinar quem morreu primeiro, a perspectiva é que os dois morreram juntos, e aí, se morreram juntos, vai herdar o ascendente e descendente de cada um, sem transmissão entre marido e mulher. Se não tiver ascendente nem descendente, herda os irmãos. Se for determinada a comoriência, o marido vai passar a sua herança para os irmãos, que vão ser divididos igualmente, e a mulher vai passar a herança dela para os irmãos, que vai ser dividido igualmente. Se determinou que o marido morreu primeiro, ele transferiu o seu patrimônio para a mulher. A mulher não tem pais vivos nem filhos vivos, quem vai herdar são os irmãos da mulher. Se for o contrário, determinou-se que a mulher morreu primeiro, o marido recebeu a herança dela. Como ele não tem pais vivos nem filhos vivos, nem ascendente nem descendente, ficam os colaterais, que são os irmãos, primos e sobrinhos. Se tiverem irmãos, né, a gente sabe que a sucessão é exclusiva, então os irmãos herdam. Se for 3 irmãos, divide por 3, 4 irmãos, divide por 4, né? E os irmãos da mulher nada herdam. E assim sucessivamente, certo? Então, o fenômeno da morte da personalidade jurídica, da capacidade, vem com a morte, que pode ser real, não é? Ou presumida, que é a ausência. A pessoa, se for 90 anos, a ausência de 5, e se for menor do que 90 anos, a ausência de 10. Certo? Essa é a morte presumida. Abre-se a sucessão provisória depois de 1 ano, e depois de 10 anos, se for menor de 90 anos, a sucessão definitiva. Se for maior de 90 anos, passados 5 anos, tem a sucessão provisória de 5, depois de 5, 6º ano, sucessão definitiva, morte presumida. A pessoa se ausentou, desapareceu e não tem, né, como localizar a pessoa. Abre-se a sucessão provisória depois de 1 ano, depois de 10 anos, abre-se a sucessão definitiva. Se o ausente voltar, ele recebe o patrimônio no estado que for.
Sucessão provisória, recebe o uso, o gozo e o fruto dos bens, mas não pode vender. Depois de passar 10 anos, sucessão definitiva, aí os herdeiros já podem vender a sua herança, porque é definitiva. Esse é o efeito da morte presumida, da ausência, certo? Com isso a gente termina a nossa aula e até a próxima aula.